Queridos alunos e alunas, retornamos à resolução da prova de 2012 do nosso CEPREP-SPSEX, na sua segunda parte, com as 6 outras questões que fecham as questões de história desse ano. Próxima questão vem do terceiro ano, o mundo na época da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Questão 39. A Primeira Grande Guerra teve início em 1914, estendendo-se até 1918, e envolveu países de todos os continentes. Sobre esse conflito, é correto afirmar que: letra A. Os anos que os antecederam foram marcados por intensa solidariedade e cordialidade entre os países. Não, foi muito justo ao contrário, o que levou à situação de beligerância da Primeira Guerra Mundial. Está errado. Letra B. Em seus momentos finais, a Alemanha recusou-se a assinar o Tratado de Versailles, levando os aliados a proporem uma outra paz chamada os 14 pontos de uso. Bom, apesar de os 14 pontos de Wilson serem tratados depois do final da guerra, a Alemanha assinou o Tratado de Versalhes, que inclusive foi uma das causas da guerra seguinte. Letra C. Os Estados Unidos não tiveram envolvimento mantendo sua política isolacionista. Pelo contrário, apesar da maior parte não querer entrar na guerra, inclusive seu presidente, Woodrow Wilson, os Estados Unidos entraram na guerra com a divisão Arco-Íris, comandada pelo brigadeiro Pershing. Letra D. Em 1917, com a ascensão do governo socialista na Rússia, o país entra na guerra do lado da Alemanha. Primeiro, a Rússia saiu da guerra e ela não estava ao lado da Alemanha, estava ao lado da França e da Inglaterra. Então essa questão está errada. Letra E. A segunda fase da guerra, 1915 a 1917, foi marcada pela chamada Guerra de Trincheiras, em que cada lado procurava garantir suas posições. Sim, isso está correto. A resposta dessa questão é a letra E. Então, como vemos aqui, letra E, resposta dessa questão. Próxima questão, terceiro ano, o mundo na Guerra Fria, a descolonização da África e da Ásia. Encontramos aqui, então, a questão 40, onde ela propõe o seguinte: na política externa, a aproximação com as potências ocidentais praticamente determinou o fim da Guerra Fria, trazendo desdobramentos como a queda do Muro de Berlim e a derrubada, pacífica ou violenta, dos ditadores da Europa Oriental. A Alemanha Oriental foi finalmente reunida à sua parte ocidental, formando um só país. Essa citação vem de Beirute, 2004. Com base nas informações do fragmento, é correto concluir que o autor se refere a ou a. Vamos às alternativas. Letra A. Unificação do Estado alemão em 1871. Não, isso aí está defasado na história. Isso aconteceu no século XIX. A resposta está errada. Política externa adotada pela Rússia logo após a Revolução Bolchevique. Não, isso não aconteceu depois da Revolução Bolchevique, mas sim depois da Segunda Guerra. Letra C. Algumas consequências das medidas liberalizantes adotadas na União Soviética na década de 1980. Sim, essa é a resposta correta, certo? As medidas liberalizantes, né, conhecidas como Glasnost, Perestroika, né, causaram esse evento citado aí por Beruti. D. Formação do Comecon, reunindo as principais economias da Europa Oriental e os Estados Unidos na década de 1940. Não, o Comecon foi uma aliança econômica com a União Soviética, não com os Estados Unidos. E letra E. Algumas consequências do Plano Marshall adotado na década de 1940 para recuperar a economia europeia. Não, essa política aí não deu vazão ao Plano Marshall, no máximo plano econômico da União Soviética. Portanto, a resposta correta é a letra C. Como vemos aqui, letra C, resposta correta.
Próxima questão, vem no terceiro ano, o mundo na época da Segunda Guerra Mundial, o período entre guerras. Questão 41. Durante a década de 1930, enquanto a Alemanha, sob liderança nazista, armava-se e preparava-se para a guerra, outros países aderiram à política de apaziguamento, que, vamos às alternativas. Letra A. Foi um pacote de ajuda econômica destinado a apoiar os países ameaçados pelo nazismo. Não, não tem nada a ver com essa parte econômica, e sim política, com o próprio termo, política de apaziguamento, diz. Letra B. Consistia em ceder territórios à Alemanha a fim de evitar a guerra. Sim, inclusive o Pacto de Berlim, o Pacto de Munique foi exatamente isso, né? Lá na Conferência de Munique em 1938. Letra B é a resposta correta. Letra C. Objetivava apoiar financeiramente o movimento comunista internacional para neutralizar o poder nazista. Não, isso não aconteceu. Não foi enviado apoio econômico nessa fase para a União Soviética. Letra D. Foi um acordo de não agressão pactuado entre germanos e soviéticos e apoiados pela maioria dos países europeus. Não, o Pacto Germano-Soviético, o Pacto Molotov-Ribbentrop, não teve apoio da Europa, muito pelo contrário. Letra E. Foi a postura adotada pela Áustria, Tchecoslováquia e Polônia de anexar-se à Alemanha sem disparar um único tiro. Muito pelo contrário, esses países foram invadidos pacificamente, como a da Áustria, e pela força, Tchecoslováquia e Polônia. Então a nossa resposta correta é a letra B. Letra B, resposta correta. Próxima questão, segundo ano Brasil Imperial, o processo da independência do Brasil, segundo reinado. Questão 42. Os interesses na região platina levaram o Brasil a participar de 3 guerras, contra Uribe e Rosas, presidentes do Uruguai e da Argentina, respectivamente, contra Aguirre, do Uruguai, e a Guerra do Paraguai, extraído de Cotrim, 2009. Sobre esse tema, leia as afirmações abaixo. Vejamos as 5 alternativas e depois nós vamos assinalar a única alternativa que apresenta todas as afirmações corretas sobre os objetivos brasileiros nesse conflito. Então, item 1. Garantir o direito de navegação pelo Rio da Prata, formado pela junção dos rios Paraná e Uruguai. Sim, isso está correto. Assertiva número 1, ok. Número 2. Garantir a permanência de Solano Lopes na presidência do Paraguai. Não, muito pelo contrário, isso foi feito contra Solano Lopes. 3. Manter o Uruguai como província. Não, o Uruguai já era um estado independente e isso aqui não foi visto. Número 4. Impedir que a Argentina anexasse o Uruguai. Aí sim, certo? Não queriam que isso acontecesse. Número 4 está correto. 5. Conquistar uma saída para o Oceano Pacífico. Não, esse não era o intento dos contendores. Portanto, as assertivas 1 e 4 estão corretas. A resposta certa é a letra A. Então, como a gente vê aqui, letra A, resposta correta. Próxima questão vem do primeiro ano, os Estados Nacionais Europeus da Idade Moderna, o absolutismo e o mercantilismo. Questão 43. Se por um lado o mundo medieval se encerrou em meio à crise, por outro, com o início da expansão marítima e o declínio do feudalismo, afirmou-se uma nova tendência, o capitalismo comercial, retirado de Vicentino, 2007. Sobre capitalismo comercial, tendência econômica adotada por alguns estados nacionais europeus na Idade Moderna, pode-se afirmar que, vejamos as alternativas. Letra A. Provocou o êxodo urbano, especialmente na Inglaterra. Não, isso aqui não aconteceu. B. Subordinou definitivamente a economia urbana aos interesses agrários. Muito pelo contrário, a economia urbana floresceu. C. Forçou o surgimento de legislação destinada a organizar e proteger o trabalhador rural. Não, essa legislação nunca foi feita nesse período. Muito pelo contrário, na Revolução Industrial é que nós tivemos proteção ao trabalhador das cidades.
D. Monopolizou, já no século XV, nas mãos de empresários, as atividades produtivas urbanas, fazendo desaparecer o artesanato e praticado em oficinas. Não, isso aí vai acontecer só posteriormente na Revolução Industrial. Letra E. Evoluiu para uma crescente separação entre capital e trabalho. Sim, isso aconteceu e vai ocorrer mais tarde o que nós passamos a conhecer como capitalismo. Então, a letra E é a resposta correta. Como vemos aqui, letra A é a resposta correta. Fechando então, primeiro ano, expansão marítima europeia. Questão 44. As grandes navegações iniciaram transformações significativas no cenário mundial. Leia atentamente os itens abaixo. Então temos as 5 alternativas e depois assinale a única alternativa em que todos os itens listam características corretas desse período. Vamos lá. Item 1. O Oceano Atlântico passou a ser mais importante que o Mar Mediterrâneo. Sim, isso é correto. 1. Certo. 2. A peste negra, com a qual os europeus se contaminaram, era até então desconhecida na Europa. Não, isso não ocorreu desse jeito e os europeus também não a conheciam, por isso que tanta gente morreu. Número 3. Houve a ascensão econômica das cidades italianas e o declínio das cidades banhadas pelo Mar do Norte. Sim, não podemos considerar essa alternativa correta, porque as cidades banhadas pelo Mar Mediterrâneo, as cidades italianas, né, elas decresceram de importância, tendo em vista a ascensão dos navegantes pelo Oceano Atlântico. 4. Os europeus ergueram vastos impérios coloniais e se apropriaram da riqueza dos povos africanos, asiáticos e americanos. Sim, isso aconteceu. E número 5, a propagação da fé cristã. Realmente isso também aconteceu. Portanto, as alternativas 1, 4 e 5 estão corretas. A resposta para essa questão é a letra C. Vemos aqui então, resposta correta, letra C. Chegamos então ao final da prova de História, prova essa realizada no ano de 2012. Nosso resumo da prova de 2012, nós temos uma ênfase ao primeiro e terceiro anos, com 5 questões cada uma, e o segundo ano apresentou apenas 2 questões. Chegamos então ao final da nossa aula do curso Preparação para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, nosso CEPREPS-FESEX, finalizando a resolução da segunda parte da prova de 2012, né, as 6 questões que finalizam esse concurso. Até a próxima aula.